Será mesmo que a IA vai acabar com os nossos empregos? Você já deve ter ouvido falar assim: se você não conhece IA, se você não usa IA, tome cuidado, você vai perder o seu emprego. Mas, por outro lado, tem um outro ponto que talvez ninguém esteja prestando atenção. Se você usa muito IA, você corre o mesmo risco de perder o seu emprego. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que isso potencialmente pode acontecer e como que a gente pode se proteger para evitar isso. E nesse livro, nesse texto, eu me lembrei de dois livros que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder embasar essa discussão. E o primeiro deles é um livro que eu estou lendo que chama Como Ler Livros. É um livro muito interessante que vai nos ensinar aí a extrair mais de todo o livro. E lá no início do livro, né, a primeira versão dele é de 1940. E lá no início do livro o cara fala assim que com o advento da televisão e do rádio, as pessoas pararam de se formar e estavam se informando muito, porque ter muita informação não necessariamente gera formação. Então que aquela quantidade de informação que agora elas estavam tendo acesso através do rádio e da TV estavam atrapalhando o processo formativo delas e que a maioria das pessoas agora não estavam mais pensando, elas estavam apenas reproduzindo opiniões que elas consumiram nesses veículos. E aí ele conta que quando você vai conversar com as pessoas, você via claramente, em muitas delas, que parecia que elas simplesmente estavam engolindo aquilo tudo ali, colocando na fita cassete, e a fita cassete estava só reproduzindo o que elas leram e ouviram. Na verdade, o que elas ouviram, né? Ouviram na televisão e no rádio. Porque as pessoas não refletiam mais, não pensavam mais, só reproduziam aquilo lá. Só tinham muitas informações, mas pouca formação. E eu lendo aquilo, eu pensei, o cara falou isso lá em 1940. E hoje, em 2026, com a internet. Então, que a quantidade de informação é absurdamente maior do que no rádio e na TV. E agora, com a inteligência artificial, que exponencializou isso mais ainda. Se em 1940 as pessoas já estavam tendo problemas para se formar, elas estavam consumindo muita informação, estavam tendo problemas para se formar, e agora, com internet e inteligência artificial, como vão ser os próximos anos? Então, deixar aqui guardado, esse é um raciocínio que eu queria trazer para a discussão, e o outro raciocínio de outro livro que é o Outliers. Eu sempre cito ele aqui, no livro Outliers, foi a ideia do livro é investigar o que tem de comum nas pessoas que atingiram grande sucesso em várias áreas da vida, grande sucesso artístico, na música, na literatura, no esporte, nos negócios. O que tem de comum nessas pessoas? E fazendo um breve resumo, basicamente não era sorte, não era posição privilegiada de ter nascido num berço de ouro, não era nada disso, não era genética. O que tinha em comum em todas aquelas pessoas que atingiram esse nível de excelência em qualquer área da vida é o que o autor chama ali das regras das 10.000 horas. Elas tinham 10.000 horas de prática deliberada. Eu não quero me ater ao número de 10.000 horas, mas eu quero só trazer essa ideia de que tudo aquilo que a gente quer atingir excelência, a gente precisa dedicar horas de voo naquilo. A gente precisa de prática deliberada, a gente precisa de repetição, a gente precisa de acumular horas de trabalho naquela atividade. Então, tem agora esses dois conceitos aqui para nivelar essa discussão que eu quero ter aqui com você. Vamos pensar um pouco, né? O que é o trabalho? O trabalho, na forma mais simples da gente pensar, seria resolver um problema para alguém. Eu quero comer, eu preciso comer. Eu posso plantar minha comida, eu posso criar os animais, por exemplo, ou outra pessoa pode fazer isso, produz a comida, produz lá a planta, faz a plantação,
cuida da galinha, cuida do boi, produz o alimento e vou lá e compro da pessoa. Ou é, eu preciso de ter energia elétrica na minha casa. Eu posso, sei lá, construir uma usina tipo uma hidrelétrica, né, num riacho ali, construir uma usina, trazer os fios, colocar aqui para minha casa e tentar produzir essa energia. Ou uma empresa vai lá, constrói lá, faz essa geração de energia, a transmissão, a distribuição, entrega na minha casa e eu simplesmente vou lá e pago a conta de luz. Então, basicamente, tudo que a gente conseguir pensar, eu produzo lixo na minha casa. E aí eu tenho que dar destinação para esse lixo. Vou fazer o que com ele? Ele vai ficar entulhando aqui? Ou eu posso pagar meus impostos, a prefeitura vem, eu deixo o lixo no local destinado, ela vai lá e recolhe. Ou seja, na parte mais essencial que a gente pode pensar o trabalho ele vai ser resolver algum problema para alguém. Todo tipo de trabalho, em alguma medida, é resolver o problema para alguém. E aí a gente vem e parte para o segundo ponto. Resolver o problema depende de uma habilidade. Para você conseguir resolver um problema, você precisa de alguma habilidade específica para resolver aquele problema. Então, se eu preciso plantar, eu preciso saber plantar. Preciso saber como que planta, qual que é a profundidade que eu vou pôr a semente, qual que é a distância entre uma cova de uma semente e outra, qual época do ano que eu vou plantar, se vai ter que regar, se não vai ter que regar, quando que é a hora de colher, como que eu vou fazer para poder armazenar e não perder esse alimento. Perceba, eu preciso ter esse tipo de habilidade. Ou, sei lá, na criação de animais, eu preciso saber também da criação de animais, como que eu vou alimentar aqueles animais, que vacinas que eu tenho que dar, na hora de abater o animal, qual que é a melhor maneira de abater, como é que eu faço para poder não perder a carne. Enfim, todo trabalho vai precisar todo trabalho é resolver problema. E para resolver o problema, a gente precisa de habilidades. A gente precisa de habilidades para conseguir resolver esse problema. Então, qualquer problema que a gente pensar, qualquer trabalho, ele vai exigir, então, algum nível de habilidade para aquela resolução de problemas. E aí a gente parte para o terceiro ponto. A habilidade precisa de formação. Não de informação. A gente precisa de formar. Quando eu digo formar, eu preciso de ter profundidade no conhecimento daquele assunto. Eu simplesmente não consigo. Hoje eu vou virar sei lá, um produtor de café. Eu não consigo pegar uma meia dúzia aqui de informação na internet ou no chat GPT e de repente virar um produtor de café. Eu vou precisar me aprofundar no assunto. Eu também, a mesma coisa, se eu for querer produzir, agora eu vou virar um produtor rural de vaca, vou criar vaca para vender. Não é simples assim, eu não preciso com meia dúzia de pegar aqui, vou pegar aqui um checklist aqui da inteligência artificial, vou virar. Não, eu preciso de formação. Formação pressupõe profundidade naquele assunto. E aí a gente passa então para o quarto ponto, que é justamente isso. A formação ela depende de. Eu já estava até adiantando, né? O quarto ponto é a formação. A formação depende de dois pilares. Um é a profundidade, ou seja, não basta ter um checklist aqui. Eu posso aqui, por exemplo, passar um checklist de coisas para a pessoa saber fazer um treino para ficar grande e forte. Mas se a pessoa não estudar e não colocar aquilo em prática, ela não vai conseguir replicar aquilo ali, por exemplo, para outras pessoas e ser um treinador. Simplesmente porque ela pegou ali e copiou de um chat GPT, de uma inteligência artificial, pegou na internet e agora eu sou um treinador. Não vai ser assim. Ou agora eu sou um médico, porque eu joguei lá na IA e agora eu sou um médico. Então, não, exige, por um lado, profundidade. E a profundidade em si, ela depende de repetição. Repetição. E na repetição, tem duas vertentes nessa repetição. Uma coisa é, por exemplo, à medida que eu vou plantando,
E cada vez que eu vou plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo, eu vou observando ali na repetição daquela atividade, eu vou observando os padrões, eu vou observando como que eu posso melhorar meu plantio, minha colheita. Então, à medida que eu vou repetindo aquela mesma atividade, eu vou tornando aquela atividade mais eficiente, eu vou observando padrões. E também tem um outro ponto que é a repetição de, por exemplo, é, a repetição de um ato específico, não de uma atividade, mas de um ato que leva àquele fim. Por exemplo, eu quero ser médico. Para eu ser médico, eu vou ter que repetir o ato de estudar, por exemplo. Não significa que eu vou estudar sempre a mesma coisa, mas eu tenho que atingir uma quantidade imensa de conteúdo, né? São horas e horas e horas de conteúdo que eu tenho que fazer. Então tem que repetidamente estudar. Todo dia eu tenho que estudar, porque eu preciso, ao longo do tempo, ir acumulando aquele conteúdo e me aprofundando naquele conteúdo para, com o somar de horas acumuladas ao longo dos dias, semanas, meses e anos, eu já tenho acumulado uma bagagem suficiente para me tornar um médico, por exemplo. Então, a formação ela depende desses dois fatores, da profundidade e da repetição. Seja a repetição de uma atividade em si, ou seja, a repetição de um ato inerente àquela atividade. E aí, a gente entra então no ponto do problema. Porque se a gente usa a inteligência artificial demais, de maneira que a gente está usando ela sem profundidade, se a gente está apenas fazendo igual o Charles Chaplin, só apertando parafuso, então eu só pego e jogo as coisas na inteligência artificial. Eu não processo nada, eu não penso nada, eu não reflito nada, eu só jogo nela, pego o dado e uso. Jogo nela, pego o dado e uso. Se eu fico repetindo, olha só, está quase que igual um apertar parafuso mesmo. Eu jogo e pego. Jogo informação para ela, pego. Jogo informação para ela e pego. Eu não processo, eu não penso, eu não reflito sobre aquilo, eu não tenho um processo formativo naquilo. O que acontece? Aquilo ali começa a ser uma mera tarefa, uma mera tarefa, como é que a gente pode falar? Uma mera tarefa, fugiu agora aqui. Mas é uma tarefa que a própria inteligência artificial pode substituir. Porque se você está só pegando lá introduzindo informação, colhendo resultado, introduzindo informação, colhendo resultado, introduzindo informação, colhendo resultado, você está apertando parafuso. Com o avanço da inteligência artificial, ela mesma vai fazer isso. Ela não vai precisar de você para fazer isso. Ela vai ela mesma jogar a informação nela e vai pegar o resultado. Outro dia eu vi aí uma informação que eu acho que é o Cloud, alguma coisa de inteligência artificial aí, que eles falando assim que eles estão reduzindo drasticamente a quantidade de programadores, porque a própria inteligência artificial está se programando. E aí ela está gerando o código de programação e os engenheiros de programação, eles estão só conferindo e editando. Eles não estão mais produzindo o código. A inteligência artificial faz o código e eles só avaliam e faz uma edição. Observe, daqui a pouco não vai precisar do ser humano nem para poder fazer essa avaliação e nem para poder fazer essa edição, avaliação e tal. Com esse avanço, daqui a pouco ela mesmo, em tese, vai ser capaz de fazer isso. Então, se a gente não usa a inteligência artificial, a gente fica para trás. Assim como é impossível negar a novidade, negar a tecnologia. Pensa, quando começou a energia elétrica, foi a mesma coisa. Quando começou a energia elétrica, algumas pessoas podem ter falado assim, não, isso aí vai acabar com os empregos, isso aí porque pensa, né? Ela estava substituindo ali muitos dos trabalhos que existiam. Muitos dos trabalhos que existiam, que eram braçais, agora eu podia simplesmente ligar uma energia elétrica e um motor elétrico tocar aquilo ali que às vezes era um trabalho braçal do homem ou do animal, por exemplo. Então ela acabou com um emprego, mas ela gerou muitos outros. Ela gerou empregos, por quê? Porque agora a gente tem que pensar
na construção de usinas, na transmissão da energia, na distribuição, no faturamento disso, no acompanhamento, no monitoramento. Então, surgiram outras funções. Só que observe que essas outras funções surgiram para resolver outros problemas que vieram com o advento da energia elétrica, que antes não era, em tese, possível prever, né? Quando a energia elétrica chegou, a primeira coisa que se pensa vai acabar com os empregos. Por quê? Porque a gente ainda não conseguia vislumbrar quais seriam os problemas que iam surgir e que necessitariam de outros empregos, outros trabalhos para resolver aquele problema. E aí, quando é lançada a internet, a mesma coisa. A internet vai acabar com o emprego de todo mundo. Por quê? Porque agora a internet estava resolvendo muitos problemas que antes era o ser humano que resolvia. Porém, a internet trouxe outros problemas que a gente precisou de outras profissões para resolver. E agora a gente vai viver mais esse novo ciclo. A inteligência artificial vai acabar com várias profissões, porque essas profissões que são atividades repetitivas, são atividades que a gente pode delegar para uma IA, a gente vai acabar delegando para a IA. Porque a IA pode trabalhar 24 horas por dia, ela não precisa de férias, ela não tem problemas emocionais, dia tá feliz, dia tá triste. Não, a produção dela é aquilo ali todo dia, sem problema, e é o robô funcionando. Então as tarefas repetitivas vão passar para ela. Só que, do mesmo modo como sempre aconteceu na história da humanidade, vão surgir outros problemas. Quais? Não sei. Agora a gente não consegue imaginar. Mas vão surgir outros problemas que vai precisar do trabalho humano para conseguir resolver, para conseguir solucionar. E aí a gente volta naquilo. Para eu conseguir resolver um problema, eu vou precisar de quê? De habilidades. Para eu conseguir ter habilidades, eu vou precisar de quê? De formação e não de informação. E para eu ter formação, eu vou precisar de profundidade e repetição. Então, se você não usa inteligência artificial, você vai ficar para trás. Por quê? Porque muita coisa vai precisar de inteligência artificial. Você não sabe usar inteligência artificial, você ficou para trás. Beleza. Mas também, se você usa muita inteligência artificial, mas usa sem sabedoria, sem pensar, sem se desenvolver de alguma maneira, nem que seja alguma outra área paralela, você está só usando a inteligência artificial para resolver todos os problemas, certamente você também vai ser substituído. Porque o que você está fazendo, em pouco tempo, a inteligência artificial vai fazer também. Então, se ela está substituindo tarefas simples, quanto mais essas tarefas que são só um pouquinho menos simples, que é de jogar e pegar dado. Como eu disse, a inteligência artificial já está começando a fazer a programação sozinha. Não vai estar precisando nem do ser humano programar ela. Ela já está se programando. Então, você imagina coisas mais simples, como colocar a informação nela e colher o resultado. Ela mesma vai conseguir fazer isso. Então, e por que eu acho? Agora é minha opinião, por que eu acho que sempre vai existir o problema? Sempre vai existir o trabalho. Como eu disse, uma questão é histórica, né? Sempre que surge uma tecnologia inovadora, ela parece que vai resolver todos os problemas da humanidade, mas ela resolve de fato aqueles problemas da humanidade, parece que vai acabar com o trabalho, só que ela traz consigo outros problemas que não era possível imaginar. Foi assim E aí, quando ela surge outros problemas que não era possível imaginar, a gente acaba criando outras profissões para resolver esses problemas. Isso se repetiu ao longo da história da humanidade. Mas, acima de tudo, tem um outro motivo. Quando Adão comeu do fruto e Deus expulsou o homem do jardim do Éden, ele falou: do suor do seu rosto comerás o pão. Ou seja, o homem, ele foi, digamos assim, entre aspas, condenado a trabalhar. Então, se Deus ordenou ao homem trabalhar, enquanto existir humanidade, vai existir trabalho. É por isso que eu não acredito nessas histórias, por exemplo, o Elon Musk falou que todos os trabalhos vão acabar porque a inteligência artificial vai fazer tudo, precisamos de uma renda mínima universal. Não, algum outro trabalho vai existir. Vão existir outros problemas que a gente não consegue imaginar hoje.
mas vão existir problemas que vão necessitar de habilidades para poderem ser resolvidas. Habilidades que naquele momento ainda não existem tecnologias capazes de realizá-lo. E sempre vai ser assim, até a volta de Jesus. Sempre vai existir algum tipo de trabalho para o ser humano fazer. Algum tipo. Qual tipo? Não sei. Qual problema? Não sei. Algum tipo vai existir. Então, considerando que sempre vamos ter trabalho, considerando que se eu não me desenvolver, eu posso acabar ficando sem trabalho. Se eu usar a inteligência artificial, se eu não usar, ou também se eu usar demais, eu posso ficar sem trabalho. Como que eu posso, então, me proteger disso? Como? A única solução que eu, na minha humilde opinião, vejo é se desenvolvendo. Se desenvolvendo para que você possa estar apto a ter as habilidades necessárias para resolver aquele problema que há de vir. Porque todo problema vai exigir um conjunto de habilidades. Então, o melhor que você pode fazer para se preparar, para se proteger, é desenvolver habilidades. Quais habilidades? Aquelas habilidades, talvez, que você sinta necessidade, a que a sua intuição mostre que você tem que desenvolver. Por exemplo, já é um primeiro passo. E quando a gente pensa em habilidades, tem dois tipos principais que a gente pode colocar aqui. Vou simplificar em habilidades manuais e intelectuais. As habilidades manuais, você vai ter que fazer o quê para você desenvolver ela? Você vai precisar de repetição. É a teoria do mestre artesão. A teoria de que quanto mais eu faço, mais vou me tornando especialista. Quanto mais vamos supor que eu quero cantar, quanto mais eu vou cantando, mais vou aprimorando o meu canto. Quanto mais eu vou escrevendo, eu quero ser um escritor, quanto mais eu vou escrevendo, mais eu vou aprimorando a minha escrita. Quanto eu quero ser um pedreiro, quanto mais casas eu vou construindo, mais vou aprimorando a minha habilidade de construir casas. Sei lá, eu quero fazer algum trabalho muito específico, eu quero, sei lá, pintar um quadro. Quanto mais quadro eu pintar, melhor eu vou ficando. Qualquer habilidade manual, ela vai exigir repetição nela mesma, para que você aperfeiçoe aquela atividade, você acumule horas de trabalho, você acumule as 10.000 horas de trabalho deliberado, você vai precisar repetir aquela atividade. E o outro tipo de atividade que eu coloquei aqui, manual e intelectual. A atividade intelectual ela vai te exigir também uma repetição, mas uma repetição de um ato que é capaz de te dar profundidade naquela atividade, naquela habilidade. Então, por exemplo, o ato de estudar. Eu não vou sempre estudar a mesma coisa, mas eu vou sempre estudar. Porque se eu estiver sempre estudando, eu vou estar sempre acumulando conhecimento e vou estar me aprofundando naquele conhecimento, e a profundidade naquele conhecimento vai me trazer habilidades. Então, dito tudo isso, se eu pudesse falar uma coisa para resumir tudo e ser a coisa mais importante do vídeo, seria: use a inteligência artificial com sabedoria. Não tem problema usar, mas use com sabedoria. Ou seja, ou você vai usar ela, mas de alguma maneira você vai ter um trabalho reflexivo, você vai ter um trabalho formativo, você vai pensar também sobre aquilo que você está fazendo, ou então você vai até usar ela de maneira mecânica lá para apertar parafusos, mas paralelamente você vai dedicar um tempo para desenvolver as suas habilidades. Por exemplo, eu estou aqui, vou te dar o meu exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu quero desenvolver a minha habilidade de falar com a câmera, quero desenvolver a minha habilidade de comunicação, de oratória, de articulação das ideias, de pensar e conseguir transmitir, de didática. Eu quero desenvolver isso tudo. Então, o que eu me propus a fazer? Me propus a acumular horas de voo, horas de trabalho nisso aqui. Falar para a câmera, tentar melhorar aqui a minha dicção, o meu raciocínio, a minha oratória, a minha didática. Só que muitas das vezes, parte aqui do processo operacional, que inclui um canal, eu vou delegar para IA. Por quê? Porque a parte operacional ali não me importa. O que me importa é desenvolver essa habilidade. Então eu vou usando as duas coisas paralelamente.
a parte operacional aqui de fazer thumbnail, de fazer às vezes uma descrição, pelo menos uma minuta de descrição do vídeo, etc. SEO, eu vou delegar para IA. E eu vou me concentrar na atividade que vai me permitir vou concentrar na atividade que vai me permitir desenvolver alguma habilidade, que é, para mim, no meu caso, segundo a minha reflexão, é essa aqui. Porém, para uma outra pessoa, pode ser outra atividade. Pode ser justamente escrever, talvez a descrição, pode ser justamente trabalhar na thumb, porque assim você vai desenvolvendo a sua habilidade de resumir um vídeo numa descrição, vai desenvolvendo a sua habilidade de trabalhar aqui com essa questão visual, de edição, de imagem. Talvez isso seja importante, por exemplo, para um certo tipo de pessoa. E tudo bem, porque nós somos seres humanos diferentes e é bom que sejamos diferentes para cada um desenvolver uma habilidade. Então, aquela habilidade que você quer desenvolver, você se dedica a ela. As outras, você coloca na IA. E assim você consegue, ao mesmo tempo, aproveitar da tecnologia, mas se proteger de alguma maneira, ou pelo menos tentar, né? Porque protegido a gente não vai estar, mas pelo menos a gente vai estar fazendo a nossa parte para tentar se proteger do futuro. E qual que é a nossa parte? A nossa parte é tentar desenvolver cada vez mais habilidades, para assim estarmos aptos a ter um conjunto de habilidades que talvez no futuro possam nos ajudar a solucionar algum problema que vai existir dentro dessa tecnologia. Então, resumindo, use a IA, mas use com sabedoria. Se você curtiu esse vídeo, considere dar o like, deixe aqui nos seus comentários a sua opinião sobre esse assunto. Eu quero escutar também a opinião de vocês e eu quero incrementar esse debate aqui, porque é um tema muito interessante. Eu quero escutar a opinião de vocês, porque pode me fazer refletir sobre outros pontos que talvez eu não esteja vendo. É isso aí, compartilhe esse vídeo ali com aquele amigo lá que fica jogando tudo na IA. Talvez isso aqui possa trazer uma reflexão para ele. É isso aí, que Deus abençoe todos vocês, estamos juntos e até a próxima.